Legal! Olha aí o que nós temos já na capa da Herói número 115 de maio de 97. Yusuke e companhia. Ali a grande aposta do novo anime de sucesso na manchete. Yu Yu Hakusho aí, né? Já mostrando as garras para o que veio, porque chamou muito interesse da turma naquele período, cara. E caramba, nós demos aquela conferida com certeza. E mais aí falando um pouco sobre David Duchovny, mais uma vez, né? Tava muito na hype. Dragon Ball, aí a dubladora da Terry Hatcher, vai aparecendo aí também. O filme do Jim Carrey, o Mentiroso, mais um pouco de Junter Team, o Rogério Cruz, ou Roger, né, como conhecido, e alguns jogos do Nintendo 64 lançados naquele período, também trazendo Jag, Ases Indomáveis, Ases Indomáveis, né? E depois da vinheta vamos falar um pouco mais sobre essa Herói. Bora lá! Então, direto do caminhãozinho da Acme, vamos lá abrir essa edição. O que nós temos aqui no editorial do André? Mais um editorial do André, trazendo aqui a Morrigan de Darkstalkers. Bacana. Aqui no edital ele fala sobre a importância de sempre estar dando uma verificada ali, na revisada nas matérias, uma vez que por causa de prazos, né? Ali uma desatenção do dia a dia, acabava ocorrendo, ainda acontece isso até hoje. Nossa, no meio digital isso acontece, imagina como era na imprensa, né? Mais lá para trás, aquela coisa de erro de digitação, alguma coisa assim e tal, né? Mas para mim de boa, tranquilo, dá para entender, né? A gente zoa com toda certeza, mas não para. E aqui ele falando, né, que a ideia é sempre tentar ali, através da nossa obrigação, fazer uma revista mais legal que conseguimos, semana após semana, sem erro nenhum, perfeita. E é isso que eu penso toda segunda-feira, ele falando aqui, né, na época, né, na hora de estar trabalhando para a revista sair. Vamos lá então. Cinema de Star Wars 4 já tem atores. Gente, nós estamos falando de 1997, ok. E ali ó, já estava rondando como que seria a organização do quarto filme, o que seria do 456 trazendo a ameaça fantasma. Aqui estava escrito como Star Wars The Beginning, né, um título provisório que depois ficou como ameaça fantasma e tudo mais, falando aqui que já tem filmagens com data e local definido naquela época. E aqui já falava, ó, o Liam Neeson, como era ator de Darkman e a Lista de Schindler, ele seria um Jedi que não apareceu na saga. A Natalie Portman, ok, falando da jovem rainha. E também falando do Ewan McGregor, né, que fez os filmes ali Cova Rasa e Transporte na época. Para mim, o Ewan McGregor era muito desconhecido, mas os nomes já estavam citados aqui na revista Herói. Com certeza pode ter aparecido em outras revistas ali mais especializadas a cinema e tudo mais, sobre as previsões ali de como seriam as filmagens e o conceito para um novo filme de Star Wars, mas a Herói trouxe, né, essa curiosidade que realmente, para mim, o Liam Neeson já estava de boa demais, a gente conhecer ele através dos outros filmes. A Natalie Portman ali o Profissional, ela era bem novinha, então sinceramente eu nem associei na época. Foi só mesmo depois, né, quando eu reassisti e tal. Falei, realmente, ela novinha ali, nada demais. E o Ewan McGregor pra mim, tá, ele vai ser o jovem Obi-Wan. E a gente com aquela cabeça só dessa turma aqui, ó. Essa turma pra nós que interessava de Guerra nas Estrelas, de Star Wars. Mas aí tava pra vir novas produções, é lógico que gerou um burburinho, uma ansiedade tremenda. Aqui falando sobre Lois contra James Bond. Ela só quer o 007. Cara, é aquela participação da Terry Hatcher em Tomorrow Never Die, que ela contracena com Pierce Brosnan, na época o James Bond da vez, e também a linda, talentosa, fodástica, boa de porrada Michelle Yeoh. E a revista Herói vai voltar a falar desse filme, mas aqui já estava com as ideias, né, para produção do filme para os cinemas. Cara, legal demais, viu? Aqui falando sobre o filme do Anaconda, aquele da Jennifer Lopez, do Ice Cube, falei no vídeo passado, até tinham saído comentários sobre esse filme, e tá
Tá saindo por agora aí, ó, o filme da Anaconda com a presença de brasileiro aí, ó. Aí é o Selton Mello, o Jack Black e aquele outro ator que fez o Homem-Formiga, né, cara? Tá aí, Anaconda pra, né, quem gosta aí tudo mais. Aqui falando um pouquinho sobre o Schwarza, depois da operação que ele fez, que também foi citado na última revista, tá? Aqui falando sobre os 74 milhões de dólares que foi o custo do Mundo Perdido, uma vez que o Spielberg e o escritor Michael Crichton, que foi o criador do livro ali, eles dispensaram os salários em troca de porcentagem de bilheteria. Olha aí, hein? E uma citação do Van Damme, essa é das boas aqui, ó. Na maioria das cenas de ação que eu fiz, estava chapado. Agora, com a ajuda de Deus, estou totalmente recuperado. Epa! Conhecemos bem a história do Van Damme aí, cara, como um grande ícone dos filmes de artes marciais ali do início. Final da década de 80, década de 90, esse é muito filme que teve realmente uma evolução em relação a ele como ator, né? Mas as histórias, assim, por trás das câmeras, eu não me aprofundei muito, era uma coisinha ou outra ali referente a essa situação, né? Teve uma que eu acho que ele até brigou com um guarda-costa, cara, numa danceteria. Mas isso foi chovido assim, tem muitos anos, nem voltei a procurar. Aqui, aí no caso, pelo que eu tô vendo, são vídeos, tá? Trazendo o filme dos espíritos, aqui com o Jay Fox, né? Que eu repito, esse filme é muito bacana, pra mim vale muito a pena. Realmente o camarada, ele vê espíritos, ele é um picareta, né, cara, pra resolver situações em casas mal assombradas e tal, mas o cara realmente ele vê espíritos. E aí o enredo ele ganha outra parte, cara, quando ela dá aquela virada e o trem fica muito sério. Muito bacana, pra mim ele mandou muito bem ali. Tem um outro filme da Maldição do Lago com o Corey Rain, Flor ali, sem licença pra dirigir, e A Hora do Lobisomem. Eu não sei se A Hora do Lobisomem é aquele que era o Bala de Prata, que ele tá numa cadeira, na moto, né? Ele é de cadeira de roda, tá? Ele tem uma moto lá que o Tidê tinha feito. Bacana pra caramba. Trazendo aqui de novo sobre o filme do Turbulência, né? Ali estrelado pelo Ray Liotta. E já tinha falado também na revista Herói, né? Sobre esse filme. Aqui a Nintendo, né, na parte de games aqui mostrando sobre outros jogos que foram lançados para o console. Repito, os preços não estavam, né, nada daquele negócio. Na área shop aqui, ó, PC Games, a Atlantoys lança 3 jogos aí a nível de PC. E aqui sobre aquele álbum de figurinhas que estava até na contracapa de uma das revistas que eu comentei. Na TV o Quebra-Pau em Arquivo X. Cara, aqui tava falando sobre o filme que ia sair, estrear em 98, mas já estava tendo aquela briga, e eu concordo, acho que todo mundo aqui concorda, em relação a Gillian Anderson ter que, bicho, ganhar mais, ué. Ela estava ganhando menos que o David Duchovny na série, sendo que os dois eram protagonistas, mas chegaram aos seus entendimentos, tudo certinho, né? E o filme saiu, um filme que pra mim também foi bem legal. Saíram 2 filmes de Arquivo X, mas ali diretamente ligado à série foi esse de 98. Muito bacana também. Eu recomendo. E sim, cara, se você não assistir Arquivo X, ver um filme dele assim no cinema, eu acho que você ficava meio perdido. Mas, né, enfim. Aqui nós estamos falando também sobre o desenho de Hércules e Xena, né, Adventures, trazendo ali as vozes dos atores, o Kevin Sorbo e a Lucy Lawless, como os dubladores dos personagens. Aqui uma crítica da revista para o programa Garganta e Toxicolo, tipo assim, que parece legal de jogar, mas é muito chato de assistir. Aí fala aqui, ó, pô, MTV, vê se põe outro troço no lugar. Aqui tá uma reprise de Sabrina no Suor MTV. Até sei porquê. Né? Aqui no caso, mostrando um pouco sobre o amor de família acabar a série, né? Married Children chegou a seus finalmente e não foi feito mais nada. Foi realmente uma série muito bacana, uma das melhores sitcoms que eu já vi. 30 pontos de Ibope na quarta-feira é quanto a Justiceira, o seriado de porrada da Malumada, estava ganhando, né, ali de Xuxa. Cara, aí a série da Justiceira realmente estava bem legal. Aqui na história em quadrinho, um encontro ali entre Wolverine e Gantry, numa minissérie, trazendo os dois em Londres. Tá? Essa que eu não li, se alguém de vocês leu aí, ó. Nunca li, realmente, esse encontro deles aqui. MTV Movie Awards na TV e Jag Ases Invencíveis. Eles colocaram Indomáveis ali, mas era, se eu não me engano era Ases Invencíveis. Tá? Não era Ases Indomáveis, não. Tá? Enfim, mas vamos lá.
Sobre o MTV Movie Award, realmente era um dos eventos que eu gostava muito de acompanhar na televisão em relação à premiação. Era aquele Oscar com, vamos dizer assim, menos frescura, né, e com outras categorias também criadas até para o próprio evento. E ali a gente tinha, ali concorrendo a filmes, nós tínhamos o Independence Day, Jerry Maguire, Romeu e Julieta, Pânico, A Rocha. Tinha ali também sobre melhor atriz revelação a Courtney Love. Courtney Love, cara, lembram dela? O Povo contra Larry Flint. Tem também melhor ator revelação William McGregor em Transporte. Esse filme, cara, do Transporte teve até uma sequência anos depois que recomendo dar uma sacada também, tá? E aqui, olha só essa citação do Jason Priestley. O Jason Priestley, o Brandon de Barrados no Baile. De repente sinto que sou uma celebridade do passado. Não sou um David Duchovny ou Scott Wolf. E o Scott Wolf, David Duchovny, tá, gente? É o Mulder, tá? E o Scott Wolf era um personagem do Quinteto, tá? E foi estreado um pouco depois, assim, se for olhar em relação a Barrados no Baile, né? Que era de 90, 91, né? O Jason se sentindo assim meio para trás. Cara, bicho, é vida que segue, né? Barrados no Baile ainda tava bacana. Pelo menos, né, eu gostava. E aqui falando, através do Ricardo Matsumoto, sobre... Aqui, ó, isso mesmo, ó. Nos Ases Invencíveis, que são hit da América. Jack, que era uma seção da aeronáutica americana, que era especialista em investigação de casos ali envolvendo militares. Tem até a filha do general, lembram da filha do general? É bem um naipe daquele ali, mas aqui... num formato com elementos muito de Top Gun, né, e demais séries e produções ali do gênero. Bem bacana, eu gostava de assistir também. Passava no canal USA, né, na época eu tinha TV a cabo, então dava para acompanhar legal. Bem de boa. E tinha cenas nele que já foram utilizadas em outros filmes também. Eles aproveitaram muito isso aí, né, para diminuir ali, né, baratear o custo. Aqui o Correio da Herói trazendo então correspondências do Distrito Federal, Rio Grande do Sul, São Paulo, mais uma do Rio Grande do Sul, São Paulo novamente batendo ali, né? E mais algumas dicas aqui, ó, sobre a Falha Nossa. Aqui, ó, por exemplo, na Falha Nossa, sobre as temporadas de Arquivo X na 111, em que algumas traduções saíram, né, erradas. Aí eles aqui, ó, colocaram as que estavam erradas da forma correta. Eu fui até dar uma olhadinha depois lá na outra edição, batendo assim o olho, né? Tá, realmente, pá. Hoje em dia a gente tem mais entendimento ainda, mas na época eu peguei as duas revistas, fiquei abrindo, fiquei procurando pra olhar direitinho como é que era, cara. Aqui, o novo filme do Jim Carrey é um dos mais engraçados da sua carreira. Gente, com toda certeza. Vocês já assistiram, né? Eu falei isso uma vez, comentando sobre ele, não é possível. Mas aqui é quando o menino faz um pedido, cara, no dia do aniversário, para que o pai dele parasse de mentir. Porque o pai dele, né, o papel ali do Jim Carrey, era um advogado muito cheio da lábia e levava, assim, realmente muitas vantagens da forma como ele falava algumas coisas que eram muito mentiras. E, de repente, o cara simplesmente para de mentir. Ele não consegue. Tem uma cena das canetas lá que são muito legais. Curto bastante. Foi legal. Curti muito esse filme. É mais uma virada ali da interpretação do Jim Carrey, que já estava arrebentando em produções anteriores. Afinal de contas, ele não era nenhum novinho no cinema, mas, cara, tava tendo umas evoluções muito bacanas. Ele tem outros filmes ótimos também que saíram depois disso, logicamente, mas esse aqui deu pra chorar de rir em muitas situações e se comover também, né, em relação quando se tratava do relacionamento entre pai e filho. Trabalho divertido. Quem é que não gosta de passar o dia jogando videogame? E receber para isso, melhor ainda. Então conheça o cara que tem essa boiada, por Priscila Canhedo. E aqui mostrando, né, o William, é o nome do rapaz, William Santoro, 22 anos, né, para testar os jogos. Caraca, velho, quem não queria isso? E aqui mostrando ele jogando tanto de PC, quanto os demais consoles, cara, e tinha muito a manha. É aqueles famosos programadores também, né. Eu não sei como é que estava funcionando isso hoje, mas tinha uma linha, por exemplo, de trampo, naquela época, que dependendo que você estava mexendo com programação, então você não trabalhava mais de 6 horas. Quem trabalhava mais do que isso, queria assim, ó, ficava até com as olheiras, né, juntando diversão, trabalho e, lógico, né, aquele din-din. E o Yu Hakusho aqui, então, né, falando sobre o passado, presente, futuro.
da animação. Então, contando um pouco sobre o Yusuke, né? O Yusuke Urameshi, o personagem protagonista da série, que simplesmente morre no primeiro episódio. Já saiu até na versão live action. Cara, a versão live action da morte dele ficou legal. Eu gosto de falar, velho, que o live action do Yu Yu Hakusho, se tivesse mais, sei lá, cara, 3 episódios, né, fosse um formato 10, cara, eu acho que teria sido muito melhor. E aí todo aquele processo dele dentro do anime ali, para ele poder ser ressuscitado, ele se tornando o detetive sobrenatural, tendo ali o Coabra, um colega de escola, rival durante muito tempo, depois passou a ser um dos grandes amigos, né? O primeiro contato com o Kurama, o Shuichi Minamino e o Riei, 2 demônios do Makai, dentro do mundo dos humanos, aqui no caso o Shuichi, né, que foi uma raposa lá no Makai, e o Riei, que veio à procura, numa primeira parte ali, né, da irmã dele, a Yukina. Aqui uma das formas do Riei, uma não, né, a outra forma do Riei com múltiplos olhos, que caramba, isso aqui só foi utilizado no movie, que ele volta até essa forma aqui, e uma outra vez lá na frente, quando o anime está quase acabando, que dá um vislumbre sobre as formas do Kurama, do Yusuke e do Riei. Para mim, erroneamente ter tirado o Coabra na última saga, dava muito bem para ter criado qualquer que fosse situação para que ele estivesse presente lá também. Para mim, ali naquela correria da última saga de Yu Yu Hakusho, infelizmente, né? Mas não conhecíamos, vamos lá, só sabíamos dessa parte aqui, cara, então veio realmente com muito interesse da nossa parte, né, para saber mais sobre o mundo espiritual, sobre as aventuras, né, e sobre os grandes adversários, como o próprio Chorin, ali é o Lando, né, sendo, aqui no caso disfarçado, o Lando ele roubava técnicas, então a ideia dele era roubar a técnica do Leiko Hadoken da Genkai, se tornando um discípulo dela, mas sabemos que foi o Yusuke, o grande vencedor, através de uma dura batalha que ele teve, viu? Nossa mãe. E aí depois veio os outros rebeldes lá também, do mundo das trevas, onde nós tínhamos o Byaku, o Genbu e o Zeiru, chefiados aqui pelo Suzaku. Excelentes lutas. Aqui o Riei pega o Zeiru, não dá nem pra chamar de luta, cara, sinceramente. Agora, do Genbu foi engraçado, o Genbu contra o Kurama. O Kurama, quando ele pega a pedra principal de reconstrução, a cara deles é a melhor. Virou até memezinho, cara, do Yusuke, o Coabra rindo da situação do Genbu. E aqui mostrando só esses adversários casca grossa, bem casca grossa. Porque a gente sabe que mais pra frente, né, a tendência era aumentar cada vez mais as dificuldades. Estou falando aí, ó, de Torneio das Trevas, Toguro, né? E aqui a Herói mais uma vez ali, ó, mais uma vez falando, né, de David Duchovny, que estava arrebentando na época, estava no hype, estava com sucesso, e tinha saído um livro, exatamente, uma biografia do autor, incluindo ali entrevistas, e esse livro ele chegou no Brasil na época. Cara, eu nem passei perto desse livro. Meu negócio era a série Arquivo X, excelente, maravilhosa, gostava do jeito que eles trabalhavam, ele, a Gillian Anderson, o que fazia lá o... Nossa, esqueci o nome dele lá, o chefe deles do departamento lá do FBI, o Canceroso, os demais casos e monstros da semana, eu curtia bastante. Mas o cara tava demais, entendeu? Aqui mostrando um pouco sobre as mulheres na vida dele, diz aqui na reportagem que até o Winona Ryder, tá, cara? Essa é foda, fumar maconha. David deve ter dado muito orgulho à mãe quando ganhou uma bolsa de estudos na College School, uma das mais prestigiosas escolas preparatórias de Manhattan. Outro estudante na mesma época em que David Duchovny estava ali era o John F. Kennedy Jr. Aqui dando, né, uma ideia. E ó, ele dava umas pitadas, né, na cannabis, falando aqui. Aqui uma entrevista, um pouquinho, né, de um bate-papo que teve com ele, também falando sobre demais curiosidades, não apenas, né, gente, a Arquivo X. O David Duchovny fez outras produções, assim, bacanas. Aquele Evolução, por exemplo, achei bem engraçado. Acho que foi a primeira produção que eu vi dele fora do Arquivo X, e eu achei que ele mandou muito bem. E, nossa senhora, ele fez um remake, daquele Jovens Bruxas, gente. Em que ele é um bichão ali do mal, cara. Ali eu achei meio... sabe, em vista dos outros filmes que eu já vi dele.
Mas enfim, o cara tava por cima ali demais da conta, muito bem conceituado, muito na praça, com série, filmes vindo aí, né, cara, e sucesso fora das telas. No caso, o camarada tava nadando de braçada, enquanto isso a guilha tava ganhando menos, então tinha que brigar mesmo, né? O camarada tava em todas. Aqui sobre, então, ela ser a Lois Lane, tá? Justamente aí a Mônica Pinho, que dublou a Terry Hatcher como Lois Lane no seriado. E ela era esposa do... Como é que é o nome? Mário Jorge de Andrade. Foi até o segundo aqui na entrevista, o marido que a incentivou a participar da dublagem e tudo mais. E uma das que eu não esqueço, cara, que eu achei muito bacana a voz dela, foi da Chris Ellie, no Olha Quem Está Falando, que ela trabalhou com o John Travolta, que a voz eu acho que ficou muito, muito bacana. Pra mim foi ótimo. E a Herói trazendo, né, mais uma vez ali a valorização dos dubladores. Pra nós aqui leigos, né, cara, vendo a voz por trás de vários personagens inesquecíveis da televisão e do cinema. Bem bacana. Aqui o Apocalipse versão brasileira. A Herói bateu um papo com o desenhista Roger Cruz, o brasileiro que inaugurou uma das sagas mais polêmicas dos X-Men, por Sérgio Pereira Couto. Aqui uma pequena entrevista falando sobre o processo do Rogério, da Roger Cruz, né, cara, trabalhando como ilustrador ali da Marvel nessa saga, né, do Apocalipse. Aqui até o Apocalipse nos traços dele, bem exagerador, mas aquela coisa bem anos 90 que a gente curtia mesmo. Eu achava bacana pra caramba. Enfim. Os quadrinhos de Goku. Aqui é interessante falar dos quadrinhos de Goku, mas né, falando do mangá. Olha pra você ver que aqui a gente não vê assim tão mangá. Mas aqui mostrando sobre o sucesso do mangá de Dragon Ball, né, até mesmo antes dele chegar aqui no Brasil. E olha que aqui no Brasil saiu umas edições em quadrinhos de Dragon Ball, né, na fase dele criança. Eu não acompanhei ela, já até comentei aqui, mas aqui já trazem traços e páginas do mangá original, de situações que ocorreram, que nós já vimos, né, no anime de Goku e a sua turma. E aqui o Goku na sua fase Z, que a gente vê só posteriormente também, uma contracapa bem bacana. E aqui foi feito pelo, quem que escreveu foi o Del Greco, deixa eu ver, tá bom, tá aqui, ó, Alexandre Nagado, ó. Aqui, ó, por trás de uma grande série há sempre o trabalho de um grande criador. Alexandre Nagado revela os segredos dos quadrinhos que deram origem ao desenho japonês mais bem sucedido do mundo. E ali não era muito, pelo menos aqui em Minas Gerais, num grande nicho aqui que eu participava, a gente ficava falando, o mangá do Dragon Ball em 1997. Tá, então era muito quadrinho mesmo. E mais uma vez aqui no Arquivo Herói, olha aí, ó, o David Duchovny com a ficha de ator, mostrando aqui um pouco da sua filmografia e a participação da televisão. Lembro dele em Twin Peaks também. Ele teve uma participação em Space Above and Beyond, que também era uma série do Glenn Morgan, que trabalhou em Arquivo X. O Chaplin com o Robert Downey Jr., outro filme muito bom, ali ele faz um papel secundário, né? E dentre outros aqui que com o tempo a gente foi dando aquela sapiada. Mas os que eu mais lembro é isso. E uma da curiosidade boa é que quando os Simpsons fizeram a versão lá, né, de Arquivos Springfield, e trouxeram os detetives lá, cara, que era realmente todos voltados a Fox Mulder e a Dana Scully, os próprios atores dublaram, né, os seus respectivos personagens. Bem bacana. Aqui trazendo um pouco sobre a ficha técnica de Gen 13, um grupo também de jovens super poderosos passados por uma experiência ali, né, que sucederam uma galera que pouco sobreviveram da geração 12, a Gen 12 no caso, e tanto que um dos sobreviventes da Gen 12 se tornou mentor desses meninos que têm superpoderes, como eu falei. As revistas que eu tenho são em formato americano deles, a fachada aqui, ó, uma das mais lindas, né, personagens do universo Image também, né, cara, e mostrando toda a situação deles em grandes aventuras e tramas, cara, muito bacana mesmo, recomendo o Gen 13, mas eu acho que eles pararam tem muito tempo, sabe? Foi aquela pegada bem, realmente, anos 90, não peguei assim pra colecionar assiduamente, né, ali, religiosamente como Spawn, mas tinha umas histórias bem legais, tá bom? Aqui fechando então, com Nescau Energia, pra não ficar dando muita propaganda, né? Vamos virar aqui, mais uma vez, aqui fechando a 115 da Revista Herói. Agradeço muito aí que vocês tenham
acompanhado. Continuem acompanhando, afinal de contas já temos aí, né, a revista Herói 30 anos. Então, cara, as comemorações não param, com novidades e aquelas também de matar saudade. Valeu? Espero vocês no próximo vídeo, dando continuidade. Ó, vamos contando, hein? Estamos na 115. Quantas será que tem mais mesmo? Até a próxima.